Boa noite a todos. Eu sou Ednei Martins, presidente da Imperadores do Ritmo. Estamos em mais uma live do projeto Pegada Inclusiva, nessa noite, sobre o bailado. Mais do que uma dança, o bailado é alma em movimento. E na live desta quinta-feira vivemos momentos de pura emoção com duas artistas que representam com o corpo a história e coração, a grandiosidade deste ofício no carnaval. Recebemos nessa noite Jocasta Medeiros, com 20 anos de trajetória como porta-estandarte e uma década como porta-bandeira. Jocasta carrega um legado familiar, iniciado por sua mãe, Narcisa Helena de Medeiros, referência no Vale dos Sinos e em Porto Alegre. Iniciou sua jornada no Carnaval aos 16 anos e já passou por importantes agremiações, como Protegidos da Princesa Isabel, Acadêmicos de Niterói, Império do Sol, além de escolas de samba em Canoas, São Leopoldo, Sapucaia, Tapes e Cachoeira do Sul. Detentora de cerca de 10 prêmios de estandarte de ouro. Sua entrada no bailado foi marcante. De passista foi descoberta em uma brincadeira que virou destino, com amor pela arte e respeito ao legado. Jocasta é símbolo de dedicação e brilho nas escolas de samba gaúcha. Também recebemos nessa noite Jana Rodrigues, a grande Jana. Tenho um carinho imenso por ela, inclusive. Sua trajetória no carnaval começou através de um concurso realizado pela União da Vila do EPI, promovido pelo antigo Samblog. Ô, tempos bons de Samblog, hein? Classificado em segundo lugar, passou a integrar o time de portas-bandeiras, né, da escola, que naquele momento contava com 4 casais. Com dedicação e talento, Jana conquistou seu espaço, chegando ao posto de segunda porta-bandeira e permanecendo na vila por 7 anos. Oriunda do projeto PADD do Samba, um grande projeto, inclusive, né, atualmente integra o grupo Garbo Bailar. Já representou diversas bandeiras por todo o estado do Rio Grande do Sul, incluindo a própria Imperadores do Ritmo. Tivemos a oportunidade de ter Jana aqui com a gente. Sua caminhada reflete o amor ao bailado, técnica e representatividade dentro do universo do samba. Claro, a mediação é minha, mas eu não tenho nada a falar aqui. Nós vamos mergulhar nessa conversa na simbologia dos pavilhões e nos bastidores da apresentação e na potência de representatividade que o bailado carrega. Vem com a gente para essa noite lembrar que bailar no samba é mais do que dançar, é contar histórias, preservar tradições e carregar no giro a alma de toda uma comunidade. Vamos trazê-las aqui para a nossa live. Jana Rodrigues e Jocasta Medeiros. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Jana está com o microfone desligado. Eita, aí sim. Boa noite a todos, boa noite, Dinei. Boa Agradecendo noite. primeiramente, né? A Jana, como eu estava apresentando aqui, a Jana teve já por 2 ou 3 oportunidades dançando aqui na Imperadores do Ritmo. E por causa de um pedido familiar, a Jana não desfila mais, lamentavelmente, com a gente. Mas acredito que o ano que vem ela vem pelo menos para passar com a escola, né, Jana? Tá nos devendo essa, né? Sim, não, sempre. Sempre que eu puder estar junto, né, com a escola, que eu tenho um carinho imenso, né? Família a gente não nega, né? E eu acho que essa questão familiar para mim é muito forte. Inclusive, essa minha veia carnavalesca vem oriunda de Santa Cruz do Sul, né? Da família Rodrigues, que foi uma família fundadora de uma escola de samba aí, né? Na cidade, de onde vem, que na verdade a primeira vez que eu peguei um pavilhão foi um estandarte. Eu fui estandarte mirim da escola de samba em Santa Cruz. E meus tios, né, nessa escola, eram o primeiro casal de mestre para bandeira, e eu fiquei fascinada, eu só nunca tinha tido oportunidade aqui, né? Até que um amigo me inscreveu, conversando, né? Num concurso que, como tu tinha dito aí, no antigo Samblog, eu fui lá na cara e na coragem e na vontade e fui participar desse concurso. E daí para frente só foi. O bichinho do carnaval pega a gente, né?
e não solta mais. Porque É uma porta, né? Só de entrada. sim, e é uma coisa muito incrível, porque que não importa a data, o negociar, pagou, não pagou, no fundo, a gente faz o que a gente ama, né? Porque se for ver mesmo o valor em si não paga, né? O estresse diário. Não paga, Tem não que paga. gostar. Tem que gostar, e tanto nós, enquanto eu, porta-bandeira, a Jocasta e porta-estandarte, e o Ednei também como presidente. O carnaval é uma coisa que é para quem ama e para quem gosta mesmo, né? Muito. Não estou te escutando, Ednei. Não. Está desligado teu microfone. Ednei, microfone. Agora lembrei. Agora deu. Eu tive o prazer de conhecer a Jana em 1998, quando ela dançou a primeira vez aqui na Imperadores. Aliás, 1998 não, 2008, quando ela dançou pela primeira vez aqui na Imperadores. Foi o ano do circo, por sinal um carnaval que a gente tem por ser injustiçado, porque só na nota do casal de mestre sala e porta-bandeira daquele ano, se a jurada do casal não houvesse julgado da maneira que ela julgou, nós empataríamos com a campeã. Poderíamos ter perdido no desempate, né? E mais um que outro quesito que a gente perdeu sabendo que não deveria, e aí é uma coisa muito nossa, que ali foi peso de bandeira, né? E tempo de estrada, né? Lembro como se fosse hoje. Casal de Messala e porta-bandeira, nota 8,5. A justificativa, o segundo casal não evoluiu tão bem, como se o segundo casal tivesse sido julgado, né? Então, lamentavelmente, nós tivemos uma penalização bárbara nesse quesito, que nos tirou a condição de já lá atrás ter sido criado uma grande potência, né? Que poderia ter sido a Imperador, e já lá Deus do início, no seu segundo ano. O que eu digo com relação ao julgamento é que, nesse sentido, quando acontece esse tipo de situação, a gente derruba, né? A gente desmotiva, né? E por um bom tempo foi mais ou menos desse jeito que a Imperadores se sentiu. A gente voltava para casa, como diz o ditado, lambia as feridas, né? E aí o único louco que tinha naquela época por carnaval apaixonadão assim mesmo era eu. Eu continuava, vamos lá, vamos levantar a cabeça, mas era muito difícil, porque a gente sabia que aquela coisa, tu sabe do teu potencial, sabe do que podia ter acontecido ali. Não, muita gente dizia assim, porque era de Porto Alegre. Não, não era porque é de Porto Alegre, é porque era um casal de fato de ofício. E eu tenho certeza que outros casais não eram de fato de ofício e tiraram uma nota muito maior que a nossa, com o mestre Sala, por exemplo, se ajoelhando no chão, coisa que dentro da nota significativa, né, do casal, ela é proibida, né? Até porque não é passista, é um mestre Sala. Então esse carnaval nos dói bastante nesse sentido, de que lá atrás a gente já poderia ter essa moral, digamos, dos últimos seis carnavais, porque dos seis, um campeonato e 5 vice. Com exceção do primeiro vice, que a Jana também faz parte dessa história, ela dançou com o Alexandre, Alexandre Pereira, né? Choco, isso. Isso, o Choco. 9 com a nota 10, brilhante, né? A gente saiu daquele carnaval perdendo 11,5 pontos administrativo, e chegar a um vice-campeonato não é para qualquer um, né? Então, de tão brilhante que a gente fez aquele carnaval de 2012, com um tema magnífico, e com exceção do samba desse ano, do Exu, ele, se não é o mais bonito, ele vai bater carreira na nostalgia daqui a uns tempos, que foi sobre o samba. E naquele carnaval foi bem atípico, porque, com exceção de um, dois quesitos e a perda de pontos, né, a gente deixou escapar que foi dali para cá, a gente acumulou esse mundaréu de vice-campeonato até chegar agora 2025 e ser campeão com o Exu, depois de uma longa parada que tivemos aqui no carnaval também. E sempre foi um desejo da gente. Um dia eu encontrei a Jana na quadra da nossa escola, União da Vila do IAPI, em Porto Alegre,
e disse e fiz fizemos uma foto e fiz uma legenda na foto de que ela estaria voltando para casa. Deu um alvoroço, mas lamentavelmente não houve desfile naquele momento e a gente não conseguiu dar sequência para a Jana voltar aqui. E o ano passado quase que a gente conseguiu e deu um desencontro, mas ela disse assim, presidente, independente de qualquer coisa, eu vou pelo menos para passar com vocês. E também acabou dando um desencontro, mas a gente vai corrigir isso ali na frente e com certeza não haverão mais desencontro. Eu estou dizendo tudo isso porque eu estou abrindo meu coração para a Jana, para dizer o quanto ela é importante dentro da escola e o quanto a Imperador se sente grato por ter tido essa grande pessoa, esse grande ser humano com a gente, e eu tenho certeza que fazer parte da tua história também somou muito para a tua trajetória, Jana. Com certeza, eu agradeço sempre todo o carinho quando a gente se encontra, né? Eu me sinto imperadores também já, né? Eu sei que já vocês fazem parte da minha história, eu a de vocês. E esse é um legado, né? Fazer parte de uma escola de samba é legado, é tu deixar a tua história ali, teu nome registrado, né? A gente sempre faz com todo amor e carinho, e os nossos encontros, né, Ednei, são sempre assim, sempre como se eu tivesse deixado lá uma sementinha, e a escola também, né? Foi uma troca muito boa, e daqui para frente e a gente possa tá sempre torcendo um pelo outro e de alguma forma sempre juntos, né? E o ano que vem vai dar para destilar. É a próxima convidada da noite também, eu conheci por um acaso, assim. Ela, ela veio de motorista da rodada, inclusive, de Porto Alegre, para trazer o nosso querido Renan Ludwig, esposa do intérprete, um dos intérpretes oficial da escola. E a gente conversando justamente sobre essa questão de bailado e tal, lá na primeira conversa, que foi agora em abril, né? E conversando com o Renan, eu disse, olha, eu preciso fazer e preciso pegar pessoas normais dentro, né, dessa história, né? Porque de estrela a gente tá cheio, tá saturado de uma certa forma, né? Às vezes até nem dão bola pra gente. Então, como uma pessoa normal e que tem um carisma bacana, eu me senti à vontade de chamar ela e perguntar se ela aceitaria, né, participar dessa live e aceitou prontamente, não hesitou, me mandou da mesma forma que a Jana mandou também um breve resumo da passagem dela nesses mais de 20 anos aí. Tá aí, Jocasta Medeiros, fala um pouquinho dessa tua trajetória, Jô. Boa noite. É bem, assim, surreal, porque ninguém acredita, né? Filha da Narcisa, né? E aí eu era passista, gente. Eu amo sambar, quem não ama, né? E eu era passista, rainha, e aí aquela coisa de dançar pelada, de ver as gurias, ver as roupas. E aí nós estávamos numa brincadeira, eu era passista da Grande Niterói, que era, tinha a Acadêmicos de Niterói e a Grande Niterói, que era pequenininha, né? E a minha mãe, Narcisa Helena, foi ensinar uma menina para ser estandarte. E eu sentada ali, né, prestes a começar o ensaio, e estava me agoniando, porque minha mãe dizia: minha filha, gira para o outro lado, apresenta, é assim com a mão, é assim. E eu olhando aquilo ali, né, calejada já da minha mãe dançando anos. E aí eu olhei assim, eu digo: ai, só um pouquinho, me dá licença, é assim que a minha mãe quer que tu faça? Pra quê? Eu acho que, tipo, ali eu assinei, né? A presidente na hora passou, olhou e disse: tu tá despedida como primeira passista. E a partir de hoje tu é a primeira estandarte. Eu disse: não, eu não quero, só fui mostrar ali o que a minha mãe falou. Não, mas tu é filha da tua mãe, tuas mãos, teus braços, teu jeito de apresentar o estandarte. Tipo, tu nunca pegou o estandarte assim, não, é a primeira vez. Aí minha mãe só me olhou e disse: vai ter que levar o legado, né? Da Narcisa, a famosa Narcisa no Vale, né? Foi anos estandarte de ouro no Acadêmicos do Rio Branco, São Leopoldo, passou por Tártaros em Canoas, então foi bem assim, tipo, eu entrei como passista na escola numa quinta-feira e saí como porta-estandarte. E dali eu não parei mais. Passei por Acadêmicos da Rio Branco, passei por Protegidos da Princesa Isabel, Acadêmicos da Rio Branco, Canoas, São Leopoldo, a própria Niterói, depois fui por Tártaros.
E aí o meu legado de fascista acabou e começou o meu legado de forte estandarte, né? E aí é aquele peso que as pessoas, tipo, tu não pode errar, né? Tá a Jana aí pra me concordar. Tu não pode errar, tu não pode olhar pro lado, tu tem que estar perfeito, impecável. Sapato, roupa, mão. Nós já saímos gastando, como ela estava falando ali, às vezes não é nem o valor, porque não paga, né? A sola do sapato, a maquiagem. Nós saímos gastando já de casa, né? E aí teve o primeiro curso do mestre Dionísio. Não sei se a Jana estava presente, que foi no gasômetro, em 2011. E Estávamos. aí eu tava lá com o meu bebê de 1 aninho, tava a Gislaine, tava a Giza, né? E eu fiz ali, e dali a minha mãe disse se eu queria alguém que ensinasse a minha filha, que tivesse já experiência e passasse para ela. Na época seria o Claudinho, famoso compositor, né, que se criou com a minha mãe. Só que o Claudinho estava aposentado. E aí ela disse: tem o Tadeu, Tadeu Pé de Vento, aquele ali não existe, né? Eu chamo ele de vô, porque para eu ele é vô no carnaval, porque ele entende tudo, né? Eu saio de olhos fechados, nunca precisei ensaiar com ele. E aí comecei na Acadêmica de Niterói, passei pelo Apito, saí no Império do Sol com o Rafa também, de segunda da Jéssica, e acabei, tipo, ganhando premiações que eu nem esperava, porque, tipo, bandeira, eu digo, nossa, bandeira é um pouquinho mais que estandarte, se dança sozinha, tu te controla, tu te manda, né? Agora, quando é dançar com outra pessoa, tu depende da outra pessoa, tu tem que esperar da outra pessoa, e aí já é mais complicado. E aí acabei pegando um pouco de experiência com o Tadeu Pé de Vento, meu avô, né, meu mestre no carnaval, e acabei perdendo a minha mãe, né, em 2020, por causa de um câncer, e aí eu botei na cabeça que eu não ia sair mais, porque era ela que fazia tudo, né? Não tinha como eu sair no carnaval sem estar com ela, né? Mas cargas d'águas, né? Pediram para eu voltar, acabei voltando pelo Império do Sol. E aí passei o ano passado. Esse ano me afastei por motivos de doença. Mas algumas querem que eu saia, outras querem que eu fique. E eu tô meio assim, então não sei. Eu já queria encerrar e enrolar assim a bandeira e como tu disse, né, a motorista particular do Lud, eu gosto de cuidar dele, da carreira dele, e não me estresso, não me incomodo, não tenho aquela preocupação. Mas amo o que eu faço, empunhar o estandarte, as pessoas acham que é só colocar ele ali e sair dançando, não, tem uma história, tem um porquê. Esses dias mesmo nós estávamos conversando que para te pegar o estandarte, no meu tempo não poderia estar sem uma saia, né? Para te colocar ele no pedestal ali na frente de qualquer quadro quando tu chega, para apresentar ele, não é o porquê apresenta, nem para quem, ah, eu gosto da fulana, não. Tu estar portando o estandarte, tu apresenta para qualquer pessoa que já tenha empunhado ele, um presidente, né? Não é, ah, eu gosto da fulana, eu vou apresentar para fulana. É todo um porquê, do porquê, né? E eu fico olhando hoje, ou eu me sinto muito velha, porque as pessoas não seguem mais os padrões que seriam o certo, né? Tanto para porta-bandeira, tanto para porta-estandarte, né? As pessoas, sabe, já entrando no tema, eu acompanho bastante a Federação das Escolas de Samba, a FENASAMBA. Já fui vice-presidente da região sul, então já viajei Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, né, outras cidades, próprio Porto Alegre, a gente já fez congresso e tal. E a Célia Domingues, que ela é diretora na Mangueira, na Estação Primeira de Mangueira, e diretora de uma entidade, eu não vou lembrar o nome agora, mas é como se fosse uma cooperativa que transforma algumas coisas, algumas questões no carnaval. Ela fez uma pergunta para um grupo de harmonia geral com relação à bandeira, né? No nosso caso, o estandarte, aqui no Sul, temos o estandarte a mais, no Rio, a Imperatriz desfilou algumas vezes, mas era os Pereiras que iam, né? A Unira, alguém daqui ia para lá desfilar como estandarte, né? Sim. E diz que lá no Rio de Janeiro, não se apresenta a bandeira, né? Para quem está de bermuda, né? Eles Lugar. acham um desrespeito com Isso. relação a isso. Tem praças que não dão bola para isso.
Aí eu pergunto para vocês, isso é uma regra geral ou são de fato determinadas localidades? Por exemplo, o dia de Messala e Porta-Bandeira em Porto Alegre é num, no Rio de Janeiro é outro, em São Paulo é outro, né? A gente não tem uma questão geral. Eu já vi com relação, tu falasse com relação à roupa para empunhar o estandarte, tranquilo. Mas eu já vi, por exemplo, a própria Lucinha Nobre com relação à bandeira, ela postou uma foto e com um sapato marcado. Na ponta do sapato estava marcado justamente a marca do mastro da bandeira. E ela, na legenda, ela disse assim, não era ela, era era um outro casal, acredito que da nova geração, mas ela se sentindo orgulhosa por aquela marca, que eles tinham compreendido, entendido tudo. Eu entendi que não é só a bandeira que a gente deve ter o cuidado, que o mastro também, que não se pode colocá-lo diretamente no chão. Conta um pouquinho para nós, tem gente que está assistindo aqui que não sabe, que vai assistir depois em uma outra oportunidade, que não sabe desses trejeitos, desses dogmas, dessas regras, enfim, que quer que seja que se chame. Como é que é? Nós aqui no Sul também devemos respeitar e não estar de bermuda e chinelo. Se lá no Rio se fala, tá, mas diz que houve uma questão muito complicada, que uma ex-BBB estava lá, que é do meio, né, negra, aquela coisa toda, e que apresentaram só para ela, para o marido não teriam, porque ele estava trajado dessa maneira. Para o próprio marido da Maju também houve esse constrangimento, né? E como fazer também, então, para que não aconteça esse tipo de constrangimento dentro da arte de vocês do bailado, que há algumas regras para que se possa respeitar. Falo eu, falo tu? Jana, porta-bandeira. Na verdade, é uma regra, sim, em todos os lugares onde tu porta o pavilhão, ele não é tanto estandarte quanto o pavilhão, né? Eles não são qualquer pano, né? Ali é um legado, é um pano, é um tecido sagrado, é uma bandeira, né? Então a gente não pode nem enrolar, nem guardar de qualquer jeito, nem expor ele de qualquer jeito. E a marca no sapato, sim, é porque provavelmente a porta-bandeira colocou o mastro em cima do sapato para não colocar no chão. E a gente faz muito isso. E realmente, não deveríamos, né? É uma regra, apresentar o pavilhão para ninguém que estiver de boné, que estiver de bermuda, né? Porque é um desrespeito ao pavilhão. Isso sim é regra em todo, tanto no Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? A gente nos projetos aprende também isso, e o pavilhão é um legado, é uma comunidade, né? Eu, enquanto porta-bandeira, me sinto lisonjeada de empunhar o pavilhão de uma comunidade. Então, eu tenho que ter todo um cuidado com o mastro, com o pavilhão. Então, muitas vezes, Ednei, nem os próprios presidentes sabem dessas regras. Então, nós, como profissionais, como, né, artistas da arte do bailado, tanto estandarte, porta-bandeira, eu, mestre-sala, nós deveremos ensinar, né? A gente tem que, porque a gente que aprende lá, né? Deu um problema na conexão da Jana ali. Deu. Continua, Jô. Seguindo, a própria minha presidente Tânia, ultimamente, ela dizia, Jô, olha a bandeira, olha o estandarte, por botar em cima do sapato, ter aquela marquinha na ponta do pé, dar o estandarte, a bandeira, assim, para beijar, tu coloca a tua mão para não manchar de batom, de maquiagem. Eu, muitas vezes, pode ser presidente, gente, me desculpa, mas se tiver de bermuda, se tiver de boné, eu vou, assim, ó, apresentar, fazer o gesto de longe com a bandeira ou com o estandarte, não vou ir, por questão de respeito, é uma agremiação, né? Como a Jana disse, é um tecido sagrado, a gente tem uma agremiação, a gente está apresentando, estar portando o legado que está vindo atrás de nós, né? O porta-estandarte vem na frente, regendo ali o estandarte,
e apresentando o que está vindo atrás, né? Então, tipo, eu sou a cara da escola. Quando eu estou entrando, eu estou mostrando a energia, aquela coisa boa, estou portando o meu estandarte dizendo, atrás está vindo a minha história, a minha agremiação. Então, não podemos boné, bermuda, deixar pegar a mão suja, pessoa com copo de bebida. Eu já evito, assim, apresento de longe, cuido, né? A pessoa tem que saber. Eu, particularmente acredito que a Jana, as pessoas também que são estandartes e bandeira, fazem isso, segue o pavilhão maior, que eu acredito que seja a bandeira, o estandarte. O mestre-sala, quando carrega, ele carrega encostado no ombro, ele punha, ele protege, depois que ele, a porta-bandeira empunha ele, ela é protegida já em prol disso, né? Por estar portando a bandeira, que é o pavilhão maior. A porta-estandarte em si também. Então, nós temos todos um porquê dos porquê, não é só, fulana não me deu, fulana é nojenta, não, é tipo, te autoanalisa, pô, tô de boné, eu tô com um copo de cerveja na mão, como é que eu vou beijar, né, como é que eu vou chegar nesse pavilhão? Não é nem pela pessoa, a pessoa, eu acredito que quando tu tá portando, eu sumo, eu, Jocasta, eu sumo, eu não existo, o que tá na minha frente ali é o meu pavilhão, é meu estandarte, né, é primeiro ele. Então, a maioria das pessoas, como a Jana disse, até os próprios presidentes, os próprios diretores de carnaval não sabem disso, né? Voltei. Chuta. Peguei o feeling. Aí, ótimo. É isso. Não, vai, João. Termina com e é sobre isso, né? Muitas vezes, eu pelo menos, eu sou assim, né? Eu, tipo, a Jana, eu tô dançando, tenho que ir lá apresentar, vou olhar pra Jana, a Jana sabe? Ela sabe que ela vai botar a mão, ela sabe que ela não vai dar o beijo, encostar, ela não vai estar com um copo de álcool na mão, né? A questão de sujar, de bater, de esbarrar, é aquela proteção. Às vezes as pessoas, vamos tirar uma foto, vamos, daí vem com o copo de cerveja na mão, eu fico olhando assim, tipo, com todo respeito, não leva mal, mas vamos tirar foto, tira o copo, não fica legal, não bota o copo muito perto do pavilhão. Eu quando paro de dançar, eu me preparo toda para largar o pavilhão primeiro, né? Depois eu vou cumprimentar as pessoas, eu não saio assim, tipo, rodando assim a quadra ou o lugar onde eu tô com o pavilhão para não sujar, não. É toda uma questão de respeito, né? Acredito que a Jana também pense assim, é primeiro o pavilhão, depois nós, né? Com certeza. Sempre limpo, sempre bem higienizado, porque branco é branco, e como eu falei, não é qualquer pano, né? Sabe, Dini, que a gente tem muita, eu pelo menos, como a realeza é na rua, né? A gente ensaia na encruzilhada. E não Sim. só na realeza, já aconteceu isso em outras oportunidades, mas principalmente falando da escola que eu tô agora. E a comunidade, ele é apaixonado por aquele pavilhão, né? Então, muitas vezes, eles não têm noção dessas coisas, né? Ali, a gente tem pessoas que trazem sua cadeirinha, que sentam, mas que são fundadores da escola, né? E, claro, cabe a nós isso também, né? Eu faço questão que estão ali, a gente apresenta, mas são pessoas que fundaram a comunidade, e às vezes a pessoa vem, quer beijar e tal, né? O meu presidente, particularmente, não gosta que fique dentro da bandeira para ficar beijando, assim, sabe? Beijar bandeira toda hora e tal. Mas, como nós havíamos dito, existem regras. Se eu estou num ensaio da minha escola de samba e tá, por exemplo, Ednei, tá um presidente de uma escola de samba, diretor de outra escola de samba, nós somos obrigados a fazer isso, porque as pessoas vieram prestigiar o nosso pavilhão, né? Vieram prestigiar a nossa escola, e é respeito, né? Um baluarte, digamos, tô no ensaio, tá lá, tá a Jocasta, tá o Renan, tu vai lá, tu vai apresentar o pavilhão, porque são pessoas, né, são artistas do nosso carnaval, e isso é respeito, né? E pegando o gancho que a Jocasta falou, eu, enquanto porta-bandeira, se eu vou no ensaio, eu sei que eu não vou ficar me escondendo, entendeu? Eu sei que eu vou lá e a pessoa vai me ver, não é regra, ninguém é obrigado a Jana tá lá, tem que apresentar pavilhão, não. Até porque isso, né, aproveitando a live, muitos artistas jovens não sabem quem são as pessoas que vieram antes dele. Eu ia falar isso agora. E a Narcisa foi uma bela porta-estandarte grande e oriunda do Vale dos Sinos, que eu prestigiei, até aproveitando,
pegando a Jocasta pelos cabelos, porque ela não fez direito. Cara, Né, é Jocasta? sobre isso. Nós somos colegas de escola nos Tártaros, né? Eu acho que eu fui É, segunda da Jocasta nos Tártaros no início, depois ela foi para outra sim, escola, estando lá, né? Então eu presenciei muito a Narcisa, sabe? Até a minha ajudou no início de postura, garbo e tal, porque todo início é início de NEM, né? E a gente sempre tem pessoas que nos ajudam, que nos orientam, só que às vezes os jovens talentos de hoje esquecem que existiram pessoas antes deles, né? E eu já vi muitas vezes grandes porta-bandeira, porta-estandarte ensaios, as pessoas passam reto. Mas isso depende muito também de quem orienta, né? E tem que tu dizer quem é. sabe, te interrompendo um pouquinho, Diana, tu sabe que eu tava comentando esses dias com o Lud, meu marido, que eu chamo ele de Lud, né? Que eu não fico chateada, porque, tipo, as pessoas passam, porque como ninguém conhece a minha mãe, eu, tipo, não sou a Jocasta, não tenho aquela fama, não estou em todos os concursos, não estou em todos os cursos de estandarte, porta-bandeira, os projetos. Então, tipo, Jocasta tá, Jocasta do Vale, Jocasta do Império do Sol. Por não ter passado por uma escola grande de Porto Alegre, as pessoas dão aquele preconceito de quem é do Vale e de quem é de Porto Alegre. E eu estava comentando com eles sobre isso. Elas escolhem hoje para quem elas querem apresentar o pavilhão, esquecendo que o pavilhão é uma agremiação, não é elas que estão ali. Então, muitos hoje portas-bandeiras que chegaram ontem, que eu digo que são crianças, eu estou com quase 40 anos, então são crianças que têm o quê? 5 anos. Estão dançando agora porque estão numa agremiação grande, passam na minha frente, assim, com uma falta de respeito, e não me dão um pavilhão. E aí, tipo, eu fico olhando assim, a menina que tá lá de segunda, que hoje eu odeio essa caracterização, tipo assim, a primeira e a segunda, não, gente, é estandarte e estandarte. Porque se acontecer qualquer coisa comigo, a segunda tem que estar dançando exatamente no mesmo padrão para poder me substituir. Porque não é a Jocasta, não, vai substituir o primeiro pavilhão, porque o pavilhão tem que passar, não interessa o que aconteceu, se tu gosta ou não, entendeu? E hoje, eu, tipo, uma amiga esses dias passou, me deu o pavilhão para eu beijar, eu fiquei muito feliz pela atitude dela, não para comigo, mas é que, tipo, é reconhecimento do que eu passei, do que eu fui até eu chegar ali, entendeu? E aí, gente que surgiu agora, 5 anos, passa assim, porque tá numa agremiação grande, né? Aí passa com o estandarte nos meus pés, apresenta para fulana do lado, e, e eu fico olhando e digo, gente, eu acho isso uma falta de respeito, porque, tipo, minha madrinha de casamento, né, Gislaine Pereira, é Gislaine Pereira, filha da mãe dela. Mas daí, tipo, a Gislaine Pereira é estandarte e a Jocasta não é. Sabe? É esse tipo que eu fico olhando e digo, eu faço o mesmo trabalho, eu tenho o mesmo amor, mas a Jocasta é do Vale, sabe? Eu tô falando da Gui porque eu me dou com ela, eu amo ela e, tipo, eu uso ela como exemplo para tudo, sabe? Eu cresci vendo a Kizzy. Kizzy era porta-bandeira, virei porta-bandeira por causa da Kizzy, sabe? Então, eu acho isso uma falta de respeito. Eu jamais vou deixar de apresentar o pavilhão para aqueles que eu sei que dançam como eu, que passam um bom de um trabalho para chegar até ali, para portar o pavilhão. Então, não é porque o fulano é famoso e o fulaninho não é que eu não vou deixar de apresentar. Eu acho isso, particularmente, minha opinião, entendeu? E peguei o que tu estava falando, porque é isso que hoje eu vivo isso acontece. E aquela coisa assim, ó, quando tu tá montada com o pavilhão, todo mundo te conhece, te cumprimenta. Tu passa na rua ou tu passa em qualquer quadra, fingem que não te vê. Eu já fico olhando de meu Deus, eu já não consigo ser assim, sabe? Tipo, eu cumprimento, eu aprendi isso com meu marido, eu cumprimento do mendigo até o presidente dentro da quadra, porque todos são humanos, todos são iguais. Todos têm o direito de estar ali, entendeu? Não tem o direito de não cumprimentar, de não dar aquele sorriso, dizer oi, tudo bom, porque eu acho que qualquer um tem direito de pagar os 10 reais e entrar dentro da quadra para te ver dançar. Então, tu tem que estar impecável, tu tem que ser simpática antes de empunhar o pavilhão, porque não adianta eu passar por ti, não te cumprimentar, e aí tu vai vir apresentar o pavilhão para eu, sorrindo, daí eu vou dizer, pô, mas aquela guria foi antipática antes comigo, daí agora ela tá apresentando o pavilhão, eu tenho que sorrir e aplaudir ela. Eu vou aplaudir porque eu tenho respeito ao pavilhão, jamais vou deixar de aplaudir um pavilhão, eu gostando de quem tá por trás dele. Mas é sobre isso que hoje a juventude não vê. Eles passam, não cumprimentam a gente, e aí depois vem apresentar o pavilhão assim como se nada tivesse acontecido. E não é sobre isso, tu tem que ser simpática portando, eu aprendi isso na dor, gente, tu tem que ser simpática fora.
A minha mãe dizia, tu via, já, minha filha, sorriso. Mãe, mas a fulana não gosta de mim. Sorriso, minha filha. Tu é um destaque, tu é a porta-bandeira da escola, tu é o porta-estandarte da escola. Hoje tu é Castro, tu não é a Jocasta, a filha da Narcisa. Tá na rua em Porto Alegre, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Mãe, quem é? Não sei, mas te conhece, te viu em algum lugar. Vem as crianças tirar foto, às vezes as mães não gostam de mim, as crianças, tia, quero tirar uma foto, que linda roupa, que linda fantasia, e eu tenho que ser simpática, tipo, não me interessa se a mãe gosta ou não de mim, eu tenho que ser simpática porque eu sou um destaque, naquele momento eu estou sendo a porta-bandeira, a porta-estandarte do Império do Sol, não sou a Jocasta, sabe? E acho que o nosso dia a dia é sobre isso, mas é como o Ednei falou, tem gente que são famosos, né, que são os populares e tem os que não são populares, mas todos passamos por isso. Todos temos os mesmos cobranças, as mesmas críticas, é cobrado para todo mundo. Acho que quando tu dança, quando tu entra, o sorriso no rosto, o bailado, a delicadeza, a leveza, é cobrado, acho que para eu, porta-estandarte, para a Jana, porta-bandeira, seja primeira, segunda, terceira ou quarta, eu acho que o tratamento, eu, Jocasta, particularmente, acredito que o tratamento deveria ser o mesmo. Nós sabemos que primeiro é cobrado um pouquinho mais, né? Porta-estandarte não vale nota em Porto Alegre, mas eu, no Vale, sempre vale nota, então eu tenho essa cobrança da minha mãe. Minha filha, eu sou do tempo do jurado de percurso, né, Jana? Que ele ia Sim. contigo do início ao fim, te incomodando, te cuidando. Então, hoje eu danço como se tivesse um jurado de percurso. Quando eu falo assim, ai, amor, eu tô com medo porque tem lá o coreto, que eu falo coreto, as pessoas me julgam como pele, que não é mais coreto, né? Nem palanque, é ali onde ficam os jurados. Para eu é coreto, né? E aí ele, amor, hoje é diferente, hoje é assim, então tudo evolui. Claro, eu fui evoluindo muito, né? Mas eu ainda peco um pouco porque eu ainda danço em cima disso, sabe? Tem o jurado de percurso, vale nota, tem que estar impecável, o sapato com a sola bonitinho, não pode estar caindo uma pedra, a pessoa tem que estar maquiada. Ah, hoje eu não estou afim, não, tu tem que estar afim, tu tem que estar com o sorriso. Entrou na porta da quadra, deixa os problemas para trás, entra com o sorriso no rosto. Agora é sobre isso. Eu acho que todos os destaques passam por isso, né? E com certeza é importante salientar isso que a Jocasta falou, Ednei, sobre representatividade, né? Ali não é a Jana Rodrigues que não se dá com a Mariazinha. E a Mariazinha é uma porta-estandarte, uma porta-bandeira também. Independente de eu gostar dela ou não, eu tenho que respeitar ela e ela a mim, porque eu estou portando o pavilhão da escola de samba. Então, eu não sou mais a Janaína Rodrigues, né? Eu sou a Janaína porta-bandeira da realeza, né? Então, eu vou lá e vou representar o meu pavilhão, seja quem for que estiver ali, né? Então, isso as pessoas, às vezes, também, destaques, que a gente está falando sobre comportamento agora um pouco, né? Isso tem que ter esse entendimento também, né? Não é porque eu não sou teu amiguinho que eu não vou apresentar teu pavilhão, não. Isso é muito feio. Tu tem que respeitar a pessoa enquanto mesmo profissional, seja passista, seja, né? Ali tu não é mais o fulaninho que não se dá com ciclaninho, não. Tá representando uma comunidade, né? Tu tá representando um pavilhão. E é isso. Diante do que vocês estão dizendo, me lembrou de uma fala do Paulinho Mocidade, dando uma entrevista na RBS TV, num desfile do Carnaval de Porto Alegre. Ele disse exatamente dessa maneira. Isso nunca saiu da minha cabeça. Uma colherinha uma dose de humildade todo dia pela manhã não faz mal para ninguém. Exatamente. E eu não sei até que ponto alguém se sente mais importante do que o pavilhão, mas tem quem se sinta, né? Se nós pegar fazendo um comparativo, por exemplo, eu que vou praticamente todos os anos ao Rio, pega qualquer quadra de escola de samba lá, nego chega às vezes até de chinelo para dentro da quadra lá, né? Com exceção dos grandes artistas, né? O Messalo, o Sid Clay, por exemplo, anda no meio do povo para entrar dentro da quadra do Salgueiro. Ele não chega rodeado de segurança, aquela coisa toda. Tu vai lá e tá tomando cerveja no final, no início lá e tal, conversa no meio do povo. Mas também tem quem te, né, te disfarça. Eu tenho
um rapaz lá que lamentavelmente achei que era uma pessoa do bem e tive uma situação muito desagradável no Rio de Janeiro com esse rapaz. Hoje não tenho contato nenhum, inclusive nem nas minhas redes e nem mais pessoal, né? Contato pessoal que a gente tinha, WhatsApp trocava, né? E aí me fez ver essa situação. Por exemplo, eu para mim todo pavilhão é grande, viu, gente? Não vou me levar a mal. Mas vamos pegar o título de 2018 no Rio de Janeiro, Tuiuti e Mangueira, né? Ali foi peso de pavilhão. Então, por isso que eu vou pegar esse que para mim são todos iguais, né? Eu tô no Tuiuti, né? Eu tenho que ser humilde. Mas se eu vou para Beija-Flor, eu tenho que ser o fulano de tal. Não, por quê? Se o pavilhão, o tamanho e a grandeza são os mesmos. É, Não, exatamente. eu não consigo, eu não consigo pôr na cabeça isso, né? Para mim carnaval para mim é tão importante e tão grandioso que eu não consigo de forma alguma escrever a palavra carnaval com o C minúsculo. Isso é uma coisa minha, me dói, sabe? Eu sei que é a letra maiúscula no início da frase e tal. Não, não, o carnaval para mim é dessa maneira, o respeito é desse jeito. E a gente, lamentavelmente, vê algumas pessoas, sobretudo na parte de vocês, se acharem maior do que o pavilhão. Tem gente, por exemplo, que não sabe nem o porquê se carrega um estandarte na frente do desfile, de um desfile, qual é a história de um estandarte, o porquê que ele está ali, né? Aí tu vai perguntar, mas é o seu fulano, a sua fulana, né? É o meu tio, Jana, que mora ali próximo à Realeza, o Edson do Lodê, ele Uhum. foi um grande porta-estandarte da Realeza Sim, lá, né, passado. Meu tio de sim. sangue, irmão da minha mãe. Minha mãe foi passista da Realeza, só Não, deixou isso de eu ser sei. passista quando engravidou de mim, desse louco aqui. Por isso que eu acho que eu virei nessa essa função toda. Ela sossegou e eu segui. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, claro, tu tem, vamos pegar uma outra comparação esdrúxula. Tu tem a tia Surica na Portela, por exemplo, né? Eu estava lá em Brasília com ela, 2 anos, 2, 3 anos atrás, como se eu estivesse conversando com a minha mãe, com a minha tia, sabe? Então, tipo assim, mas a Surica recebeu, por exemplo, o presidente Lula na casa dela. Tamanha a importância dela. Mas ela pode até ter aquela austeridade daqui a pouco de ser a tia Surica, mas tu vai na quarta da Portela, ela tá andando no meio do povo, ela não fica só no camarote lá em cima achando que é a última bolacha do pacote. Coisa que, né, a gente vê em alguns condutores de pavilhões, né? De se achar acima disso tudo. E me entristece de uma maneira assim que vocês não têm noção. Desfazer de uma entidade. Por exemplo, eu tive uma situação hoje, fui perceber que a Imperadores deixou de ser seguida por uma determinada escola de samba aqui de Santa Cruz do Sul. Conforme a nota que eu postei, pode até não dizer, não significar nada, mas significa tudo. Cadê o discurso da co-irmandade, né? Cadê o discurso do juntos somos mais fortes? Para que isso, né? Imperadores é menor porque e aí tu vai não, né? Então o mesmo discurso eu fui lá e, né, a gente deixou de seguir também, até porque a gente não é fã de ninguém, a gente é fã do carnaval. E maior do que nós é só o símbolo da escola, o pavilhão, que muita gente não sabe nem o porquê. Tem gente que não sabe por que que a Imperadores tem uma coroa. Então é sobre isso, as pessoas não sabem o peso de uma bandeira, de um pavilhão, como a gente diz, está acostumado a grosso modo dizer de um pavilhão, e se acham acima de tudo e ter o poder de mexer, o poder de o grandioso Deus Todo-Poderoso. Isso entristece e estar conversando com pessoas, por isso que eu digo normais, né? Dá esse gás na gente, talvez para essa meninada que vem vindo aí, por exemplo, a Imperadora está, é, as duas meninas são né, já estão desfilando como porta-estandarte, mas elas têm ciência, a gente tem ciência que elas precisam ser lapidadas, né? Que isso vai de uma evolução. Como a gente não tem o costume de ensaio sobre ensaio aqui, como há em praças normais, né? Porque aqui a gente não pode
ensaiar, se não for na época de carnaval, lamentavelmente, né? Então, tu não tem a prática, né? Se tu não pratica, tu não vai ter a perfeição lá na frente, né? Por isso a questão de nós fazer algumas oficinas, daqui a própria Jo, a própria Jana vem aqui dá um toque, porque isso faz falta para gente, né? Tem Sim. coisas que eu passo para as meninas que eu saio por aí no Brasil afora e vejo, e aí eu chego e eu na hora, né, que eu não sei, eu na hora eu não digo nada, não vou nem perguntar, mas eu vou tentar entender o porquê, o motivo pelo qual, e depois eu vou passar para os meus, justamente para a gente não passar essa vergonha, porque não interessa que é uma escola de samba do interior, mas é escola de samba com E maiúsculo, né? O samba, o S maiúsculo, para dar aquele poder, né, de que nós também fazemos parte desse mundo, dessa cultura popular, a maior, né, do mundo, a céu aberto do mundo, e que tem a sua importância dentro do carnaval brasileiro, carnaval gaúcho e carnaval brasileiro, né? E que a gente pretende aí levar essa arte daqui a pouco, porque não também a gente está formando, né, para outras e outras praças, porque no momento a gente traz para cá e as pessoas acham, mas ele traz porque ele acha os melhores. Não, nunca achei os melhores, embora os considero e para mim são bons, maravilhosos, né? Mas não é porque eu acho que são os melhores, é porque eu quero dar uma qualidade de fato para o desfile da escola de samba, né? Para que ele seja julgado para o ofício. Eu não vou lá faltar, um exemplo, né, sem tamanho, um Marcelinho e uma Érida botar o Ednei e a Mara dançando ali na frente, isso para mim é um desrespeito, né? Um desrespeito com o pavilhão. Então o pavilhão deve ser pego com quem de fato é do ofício, porque a ele sabe da maneira pelo qual deve tratar o pavilhão. Quando se pensa em fazer alguma festa aqui em Santa Cruz, é, ou apuração, coisa parecida, Dinei, traz lá o estandarte da. Não. Se vocês quiserem, eu faço lá uma cópia, né? Desenho, mas o oficial da escola não vai sair. Não vai, eu não vou botar, eu me nego a botar o pavilhão, a bandeira, o estandarte da escola numa mesa e eu estar ali anotando a apuração. Ou a gente vai fazer uma festa de um lançamento, alguma coisa, e eu botar pendurado lá, qualquer jeito, com. Não, eu me nego, e eu tô falando sério, quem me conhece sabe disso, porque eu acho uma ofensa. Eu acho uma ofensa. Não, como é guardado dentro da minha casa é outra história, embora bem cuidado, mas assim, ó, em público, não, né? Eu já vi gente colocar o pavilhão numa parede de madeira com percevejo. Isso para mim é uma agressão, Sim. né? E eu me nego a acreditar que sabe que eu tô vendo aquilo, mas cá um, né? Mas tudo isso é falta do quê? De conhecimento, que é o que a gente está tentando fazer aqui, que é passar um pouquinho do que a gente Informação. sabe, né, para poder ter essa coisa, porque amanhã ou depois, se alguém vê fazendo que não é do ofício, não, mas tu está fazendo errado. Ué, Porque não, foi falado. tu está fazendo errado. E aí a coisa começa, né? Porque quando tu começa a ser cobrado, a passar vergonha, e aí eu volto a dizer, pavilhão todo tem a mesma grandeza, da Imperadores eu vou deixar no canto. Não, mas é a da Vila. Não, essa não. Tanto um quanto o outro tem que ser dessa maneira, né? Então, para a gente, vai ficar salvo. Na verdade, agora o Facebook está dando somente 30 dias para as lives, né? E depois eles estão. Mas a gente vai baixar, a gente vai salvar, vai repostar no canal da escola no YouTube, para que essas informações, se a gente conseguir lá na frente que duas, três pessoas cobrem quem está fazendo errado, a gente já cumpriu o nosso papel. Sim. Maravilha. E Pegando Ednei, o feeling. Fala. não fala Pegando o depois. feeling ali do que ele tava falando, né? Nós mesmos, tipo, isso é em todo lugar. Eu vou usar um exemplo de escolas que eu convivo hoje, que eu vou e que eu sei que hoje eu sou muito bem tratada. Tu chega no Império do Sol, tu é muito bem tratado. Daí é aquela coisa assim, como tu falou, mas alguém plantou, eu acho, acredito, antigamente, porque elas vêm cultivando hoje. Se tu olhar assim, tá? Vou falar escolas que eu convivi e que eu fui não maltratada, mas não como tipo, o oi tudo bom, pelo menos. Tu é do Imperadores do Bambas, da Restinga, vamos supor, tu é bambambam.
né, Jana? Tu é da realeza, tu é do maçamba puro, tu é do Império do Sol, tu não é bambambam. Bam, bam. E aí aquele oi, tudo bom já não é obrigatório. Ah, a bandeira do Império do Sol, a bandeira do Bambas está aí. A bandeira do Imperador está aí. Ah, mas a do Império do Sol chegou. Ah, tá. Já cansei de ver, gente, Guajuvira se apresentando e as pessoas saindo. Pô, tem um pavilhão ali, vamos bater palma, não quer beijar, tudo bem, mas vamos bater palma, sabe? Já cansei de ver. E aí as pessoas perguntam, mas tu puxa o saco da Restinga por causa do teu marido? Não, gente. Eu puxo o saco, não puxo o saco, eu falo o que é a verdade, tá? Aprendi a falar a verdade. Hoje eu não sou da comunidade, porque eu não nasci dentro da Restinga. Mas eu aprendi a gostar da Restinga desde 2008, quando eu casei com ele, porque eu fui muito bem tratada. De chegar na churrasqueira e comer churrasco com os guris da bateria. De estar ali na época era a Xana, ali a Xanda, a porta-estandarte, conversando comigo antes dela ir dançar. Sabe? Eu fui muito bem tratada pela comunidade. E quando eles se montam para entrar no grupo show, é o mesmo tratamento. Passei pela própria escola, né, do Ed aí, sábado eu tive o prazer de conversar com a porta-estandarte. Querida, eu não sabia que ela era porta-estandarte. E nós conversando, tomando chimarrão, daqui a pouquinho ela olhou, eu vou lá me arrumar que eu tenho que dançar o seu porta-estandarte. E ela pedindo conselho, e eu achei que era alguém que gostasse, né, que era amante do carnaval, não que ela era um destaque. Quando eu olhei assim, de meu Deus, que a humildade da guria, cortando repolho comigo na cozinha, tomando chimarrão, e depois ela foi dançar. E tu não vê isso em muitas escolas, em muitos lugares, entendeu? Eu cansei de passar pano nas escolas, de estar varrendo lá o Império do Sol, e depois eu ir dançar, ensaiar na quadra, como se nada tivesse acontecido, porque eu amo, eu gosto do que eu faço. Mas daí eu já passei também por escolas grandes, e não fui tratada bem, por isso que eu não fiquei. Então, tipo, eu prefiro estar ali comendo churrasco com o guri da bateria da Restinga e estar sendo tratada como gente, como pessoa humana, do que ver aquela pessoa passar assim, porque eu sou do Imperadores e do Bambas, daí bota o nariz lá em cima, pelo amor de Deus, tu é uma pessoa normal. Não vai entrar quanto na tua conta, sabe? Eu fico pensando, sabe? Vai entrar quanto na tua conta para te tratar as pessoas assim? E isso é em todos os lugares. Isso não é só quem é estandarte, quem é bandeira, quem é passista. Pode ser até de uma ala de passista, que eu não desmereço. Pode ser de uma ala de baiana. Tem pessoas que são assim, e a Jana, por ser um destaque, vai concordar. Eu já ensaiei na Realeza, eu já fui da Realeza, acabei não ficando, mas fui para ser contratada com o Daniel Scott na época, em 2018, e eu amava ensaiar porque tinha aquele calor humano, as pessoas na calçada te aplaudindo, vendo o teu trabalho, ver o que tu gostas de fazer. Já fui dar samba puro, gente, já fui, sabe, eu acho que eu digo que eu sou meio maloqueira porque eu gosto das escolas que são comunidade, que tratam a gente melhor. Não adianta tu ser de uma escola do centro e tu não tratar nós bem. Eu, pelo menos, procuro isso, sabe? E referente ao que tu falou lá no destaque do Rio, realmente, tu é da Beija-Flor, tu é da Beija-Flor. Mas se tu for da Tuiuti, tu já não é muito... Porque tu não é da Tuiuti, sabe? E eu, vendo isso, eu fico bem chateada. Porque não foi o que a minha mãe passou, não foi o tratamento diferente. Na época, lá em Canoas, a Bambambam era acadêmico da Grande Niterói, né? O Tartas não era muito, porque a acadêmico da Grande Niterói ganhava todo ano, vinha belíssimos, com a Luciara cantando, que eu sou fã dela, e nós não éramos, era ali vice, né? Terceiro lugar, e aí nós não éramos olhados com os mesmos olhos, porque tu é da Acadêmicos de Niterói, tá, mas eu sou dos Tártaros, eu sou do Castro. Eu também danço, eu também tenho um trabalho, eu também ensaio, né, Jana? Mochilinha nas costas, no Porto Seco, no frio. Sim. A gente tem todo um trabalho. Se eu contar tudo que eu passei para participar ano passado no Império do Sol, as pessoas olham, não, mas não acredito. Não, gente, eu fiz minha fantasia quarta-feira de noite para terminar na sexta, porque eu estava ajudando a fazer os carros. 2 meses antes fui morar no Império do Sol, em janeiro, porque não tinha gente e eu não ia deixar. O que adianta? O que eu pensei, né? O que me adianta eu, porta-estandarte, vim lindíssima lá na frente, os meus carros no ferro. Arrecadei o máximo de pessoas que eu pude e fui pro barracão ajudar. Eu morava lá, eu trabalhava, voltava para lá de noite, deixei os meus filhos em casa para poder ajudar, porque eu gosto do que eu faço. E hoje eu passo nas escolas lá em Cruz Alta, Santa Cruz,
Florianópolis, que é onde ali o meu marido faz aquele tour que ele canta. Então, tipo, as pessoas nos tratam bem, não porque ele é o intérprete, ou porque eu sou a mulher do intérprete, ou porque eu sou... Muitas vezes sabem que eu sou estandarte, eu nem conheço as pessoas, eu nem sei, e eu sou querida e simpática com todas. E aí, tu viu que a pessoa fulana de tal? Eu fico olhando para ele e digo, não, amor, não conheço. Mas eu cumprimentei como se eu conhecesse, porque o tratamento, ele é igual. Diferente de ser um destaque, de ser famoso, de ser do imperador, de ser do bamba, de ser da Restinga, o tratamento é igual. E isso eu vou falar de novo porque foi uma coisa que me incomodou. Tem jovens vindo, dançando nas escolas grandes, passando no pé da gente, não estão dando o estandarte para nós apresentar. Estão achando que são maiores que os pavilhões, e, gente, tu tá portando o pavilhão, tu é, no momento ali, o porta, né? Que é a bandeira, o tecido sagrado que tá vindo atrás de ti, tem uma agremiação nas tuas costas. Então, tipo, vamos deixar a antipatia de lado, vamos deixar o eu não gosto da fulana, porque a maquiagem da fulana tá melhor que a minha. Eu, particularmente, é uma rivalidade que, assim, eu não gosto. Eu tô de bandeira e a Jana tá de bandeira. Aí eu não vou gostar dela, não vou tratá-la bem porque ela tá vindo contra mim. Não, ela não tá vindo contra nada. Eu tô indo de porta-bandeira e ela tá indo de porta-bandeira. Nós duas vamos entrar com os 10 na avenida, não é, Jana? Ao Certo. decorrer, a gente vai perder por algum erro nosso que nós vamos causar, mas não é que eu sou melhor que ela ou ela é melhor que eu. E hoje tem isso. Porque tu tirou os 410, tu é melhor. A do imperador é melhor do que a da Restinga, porque tirou os 410, porque perdeu 1/10. Não, as duas são boas. Alguma coisa aconteceu durante o percurso que acabaram perdendo um pontinho dos seus 10, mas não deixa de ser boa, né? Erros acontecem. Na verdade, eu acredito que as pessoas, as escolas de samba, elas ganham em cima do erro dos outros. Quem erra menos ganha, né? Carnaval é sobre isso. Mas essa rivalidade de não apresentar a bandeira e, tipo, eu sou melhor que tu porque eu tirei os 410. Esse ano eu fui indicado por estandarte de ouro. A fulana não foi, então ela não é boa, não, ela é boa. Mas aos olhos de alguém foi melhor naquele momento. Não significa que o ano que vem tu não possa concorrer ao estandarte de ouro. E quem não tem estandarte de ouro também é boa e tá tudo certo, tá tudo bem também. Só que as pessoas estão plantando isso, né? Tu tem estandarte de ouro, tu é bom. Tu não tem, tu não é. Tu tirou os 410, tu presta. Tu é do Bambas, Restinga, Imperador, tu é boa. Tá, mas quem é da realeza, da samba puro, do Fidalgos também é bom, gente. E é aquela coisa assim, muito copiar. Eu aprendi a dançar de armação, tá? Eu, Jocasta. Aí viram no Rio que a bandeira não dança, para começaram a aderir aqui. Mas eu, Jocasta, hoje como porta-estandarte, não danço de armação. Um particular meu, um jeito meu de dançar, porque eu gosto de dançar joqueando as pernas. Mas o certo é um estandarte de armação, uma bandeira de armação, como Kizzy dançava lindamente. E aí aquela coisa assim, se no Rio rodopiar a bandeira para um lado, eu vou copiar, mas não sabem nem o porquê, mas estão copiando porque acham bonito. E o achismo tá errado. Quando tu te adere a fazer algo, tu tem que saber o porquê que tu vai fazer, como, e o resultado que vai dar lá na frente. Não é referente a você, é referente ao que abrange, né? É a agremiação. Será que eu posso? Será que eu não posso? Eu vou perder ponto, a minha escola vai tomar penalidade nisso. Então, eu gosto de detalhes, e as pessoas não são dos detalhes. E a humildade, o respeito, como tu falou, não tem hoje. Eu acho muito feio. Tipo, o fulano, vou dar exemplos que eu convivo, tá? O fulano é melhor do que o fulano. Mas o fulano, meu marido, particularmente, ele não foi indicado a estandarte de ouro e tá tudo certo. Pra eu, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é bom. Não é porque ele não foi indicado a estandarte de ouro que ele não é um dos melhores intérpretes hoje do Sul. E tá tudo certo, né? E Claro. é sobre isso, né? Eu prefiro 1000 vezes no ensaio lá na Realeza viajando a dançar e ser tratada super bem do que no Imperador e a estandarte, a bandeira do Imperador passar por eu como se eu não existisse e achar que tá tudo bem porque ela é do Imperador e tá errado. Porque ela está ali hoje como estandarte e bandeira do Imperador. Amanhã ela pode não estar. E aí as coisas mudam. E tá tudo certo, né? Sim. É sobre é isso. muito bonito, né, gente? Quando eu tenho um amigo que diz assim, por que tu escolheu ser porta-bandeira? Ser julgado, trabalhar, e daqui a pouco não tira. Eu disse, cara, quando a gente sabe disso. A gente sabe que um ano de cada vez, esse ano eu tiro 10, ano que vem eu não posso não tirar, né? E faz parte do jogo.
A gente sabe que é assim, quando tu já se diz julgamento, tu vai ser julgado por outras pessoas, né? E aproveitando o gancho, Ednei, hoje em Porto Alegre nós temos não sei se tu tem conhecimento, a gente está tendo uma movimentação que o quesito Messali Porta-Bandeira tem um grupo que é representado pela Michele, né, Lima, que foi já uma grande porta-bandeira do nosso carnaval, Michele Lima, que ela está nos representando enquanto casais de Messali Porta-Bandeira para otimizar o regulamento, né, e otimizar, sermos julgados da forma correta, né, com os nossos trejeitos, com a nossa regionalidade, né, como mestres e porta-bandeiras do Rio Grande do Sul, né, para quando daqui a pouco vinham os jurados faz 2, 3 anos a mais até, que são do Rio de Janeiro, né, julgando grupo prata, grupo ouro, e lá no Rio de Janeiro, eles passam a avenida toda, um exemplo, tá? Eles passam a avenida toda e eles podem parar. Eles podem parar entre as cabines de julgamento, que chamam, pode ser parada técnica, né? Um dos exemplos, tá? Aqui nós não paramos. A gente não tem parada técnica. Só que aqui nós recebemos, tem escolas que contratam casais do Rio de Janeiro. E aí eles param, né? E nós não paramos. Daí pode. Sabe? E é só um exemplo, tá, gente, que esse ano foi bem complicado, alguns julgamentos ali e avaliações, né? Então, por bem, nos reunimos, e esse grupo de profissionais que nos representa ali, que é a Michele, Simone Ribeiro, a Elida e Marcelinho, e a Fábio, porta-bandeira do Bambas também, nessa luta do nosso quesito também. E assim como nós estamos sendo representados por eles para otimizar o nosso julgamento, a gente também está nos reunindo para nos capacitarmos, né? Porque o casal que vem do Rio de Janeiro e o casal que é regional não tem a mesma preparação física, não tem o mesmo, né? O próprio Marcelinho comentou, né? Lá eles vivem para isso. Aqui a gente trabalha, faz às 8, se dá tempo de madrugada a gente ensaia, se dá tempo depois do trabalho a gente ensaia, e a vida é essa, né? Então, eu acho que vai estar sendo bem legal essa movimentação. No dia 28 a gente já tem um encontro lá no Bambas, que vai ser o aulão, vai ser bem legal, que é para capacitação de Messali Porta-Bandeira, né? E sobre isso muito também, sabe? Tu portar um pavilhão não é só tu, como a Jocasta falou, sabe, simplesmente sair se rodopiando, né? Tu tem que saber de onde veio o pavilhão, né? Como te portar, porque a Jana, quando chega na encruzilhada do samba, eu não posso estar bêbada, não posso estar bebendo, né? Não posso me arrumar de qualquer jeito. É na encruzilhada, mas eu vou estar maquiada, com a roupa limpa, o sapatinho limpo, né? Meu talabarte na bolsa. Vou estar paramentada para representar a minha escola. E essas coisas têm que ser, né, esclarecidas também, porque não é de qualquer jeito, né? E, infelizmente, aqui, pelo menos, a gente está cada vez mais escasso de novos profissionais e de novas pessoas querendo ser mestre e porta-bandeira e porta-estandarte, né? Fiquei bem feliz agora que o Padê está fazendo 15 anos, né? Esse ano, e estava bem cheio o projeto também, né? Temos muitos projetos aqui, né? Tem o Garbo também, que nós temos aulas no dia da semana, né? E aos sábados, e o PADD é aos sábados também. E fiquei bem feliz de ver que os 2 projetos têm bastante alunos e está cheio, sabe? E principalmente nessa sala a gente não tem. A gente está nós estamos bem escassos, sabe? De material humano. De material humano. E tanto que, por regra, até o ano passado, tinha a regra de que quem desfilasse das ligas, né? Quem desfilasse no grupo ouro ou prata, que fosse da bandeira oficial, não poderia desfilar no bronze, né? E o ano passado eles abriram exceção, tanto que eu desfilei numa escola, que não tinha
corpo humano, não tinha pessoas para serem contratadas, né? Ou era nós ou era nós. Nós que eu digo, quem já tinha escola, né? E esse ano foi diferente, esse ano realmente não podia, até o segundo, se eu não me engano, primeiro e segundo não poderiam ser contratados. E Sim. acredito que as escolas saíram tudo E com abrange a todas as áreas, né? Porque, tipo, quem era apoio na União não poderia ser apoio numa escola do especial. Mas, gente, é o apoio. Não tem, sabe? Já não tem. Aí eles ficam fazendo a escassez no que não tem, peneirando. Bom, então, tipo, carnaval, as pessoas, mas é sempre os mesmos, figurinha repetida. Tá, mas não tem. Quem queira se entregar, quem goste, sabe? Eu aprendi isso com a mãe. Tu gosta, tu vai lá, mas tu te propõe a fazer, tu faz direitinho, tu faz com amor e com carinho. E eu vivenciei isso porque, tipo, o que tava cantando aqui queria cantar ali não podia. Deu, tá, mas, sabe? E eu cansei de ver gente que era segundo no Império ser segundo na Niterói e tá tudo certo. Sim, sabe? sim. Por não ter. E aí hoje alguns novos estão vindo, né? Tu vê que tem futuro, outros vê que não é aquilo ali, né? Eu já tive gente que, porque eu queria ser madrinha da bateria, daí foi lá ser madrinha rainha da bateria. Mas não é como eu pensava, dá gasto, eu tô gastando, a escola não tem para me dar, eu tenho que estar perfeita, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar lá, é passagem, é isso e aquilo. Daí eu digo, bom, é que as pessoas acham que é só dançar, só girar. Não, gente, vocês não têm noção quanto que é para gastar. E esses dias eu tava falando com o Lute também, aquilo, pegando agora um pouquinho do que tu falou, não importa onde tu vai dançar, não importa onde tu vai cantar, eu acho que abrange a toda a escola, seja no cemitério, seja na esquina, seja dentro de uma escola grande, tu tem que estar perfeito, impecável. Isso a minha mãe me ensinou, minha filha, não importa onde tu esteja, tu vai dançar na praça, para uma abertura do carnaval, se tu vai dançar pro prefeito de Canoas, tu tem que estar impecável. Tu tem que estar montada e perfeita. Mas hoje eu vou ali. Eu vi e eu achei uma falta de respeito não comigo, com o pavilhão e com as pessoas que estavam assistindo. Eu já vi destaque, eu vi estandartes de tênis. Mas é uma muamba. Não, gente. Não interessa, tu tem que estar com um sapatinho bonitinho, um saltinho, sabe, uma saia, sabe? Mas eu tô de leg, mas bota uma saia, uma bermudinha. Foi o que eu aprendi, né, Jana? Eu posso estar errada, tu me corrige. Mas de tênis com pavilhão, não, né? Mas é que entra daí aquilo que tu falou, né? Como tu é da escola grande, tu pode Sabe? tudo. Sim, sabe, pegando esse gancho, teve uma muamba o ano passado na Realeza, que eu tava de saia e por baixo da bermuda eu tinha colocado era tipo uma bermudinha, mas botei por cima da outra saia, e quando eu girava, aparecia tipo um fusô, não, minto, eu coloquei a legging, eu tava com uma legging, não, uma colã, e, tipo, na corrida, coloquei por cima da bermuda. Guria, quando eu girava, parecia... E aí eu fiz até uma nota, guria, porque Deus o livre, né? É uma fronte, tipo, parecia que a minha calcinha tava aparecendo, mas não era. Era o colã, Não, entendeu? era um colã e botou a bermudinha. Só que parecia que era, tipo, a minha calcinha que tava aparecendo, né? E aí, tu sabe que Mas não tem... tava de tênis, né? Mas assim, não, mas eu te digo da forma que a gente aprende, eu ainda fiz uma nota, pedi desculpas ali, botei até no meu Insta, porque tem sim pessoas antigas que te passaram alguma coisa que vão ver. E vão dizer, a Jana estava daquele jeito, tipo, eu sou aluna de 2 grandes projetos, e eu aprendi. E eu pensei, não, vou fazer uma nota, porque senão depois vai aparecer que tipo, eu tô de qualquer jeito, ou então não sei mais fazer o certo, sabe? Então, essas coisas, esses cuidados que a gente tem. Eu converso muito com o Braulio Pontes, que aprendi muito com ele quando foi diretor de harmonia geral na Vila, que a gente tinha a família Bala, né? E eles eram tinha bastante disciplina, assim, com os destaques, né? Para a gente entrar nos shows e tal. E eu falei para ele que ele sempre disse, né? Destaque que não é exibido não é destaque, mas tem que estar bem. Mas não, exibido não quer dizer que não tem humildade, são duas coisas diferentes, né? E a gente eu disse, a gente que foi antigo, forjado a ferro e fogo pela família Bala, no final tu se coordena sozinho, né?
Isso. E é isso. São histórias e histórias. Essas meninas tão jovens, essas jovens ou jovens senhoras, né? Porque dentro do carnaval, quando a gente faz 10 anos, é porque já tá, né? Há Sim. Eu sou do bastante tempo do tempo. coreto, né, eu me considero jovens senhoras. Agora agora é cabine, Jocasta. Ah, tá. Não tem mais jurado de percurso, não tem mais coreto, não tem nada, né, acabaram comigo. Depende, né? Tem cidades no interior que tem jurados de percurso, né? Depende. Não, eu Mas eu fa eu nunca vi. falando esses dias, guria, eu disse: "Ai, o chocalho", as pessoas me olhando, "O que que é chocalho?" E eu: "Cacheta, supapo, balde", não, mudaram toda a bateria, de digo: "Ah, eu não quero mais conversar com vocês, não dá pra conversar com vocês, eu tô indo para as baianas, pra velha guarda". Não é fácil. Na verdade, é a evolução, né? Do que é aquilo que a gente conhece, né? Eu sou do tempo em que a lantejola, quando não era bordada, era colada com cola dum-dum. Ou a famosa cola de sapateiro, né? Que a gente ficava embriagado. Eu fazia capuchão, lembra Lantejola, os capuchão, Jana? Os capuchão com lantejola e o alfajor, né? Os capuchão. Aí eu era antiga, é, né? Vá ao Jof. é mais ou menos isso. Eu não vou dizer a minha idade, mas a minha escola, de fato, da época, que não existe mais, se chamou Beija-Flor do Sul. Então, para Aqui, vocês terem uma ideia, eu acho que vocês não conheceram essa escola, mas ela enrolou bandeira e eu devia ter meus 12 anos, 13 no máximo, assim. Beija-Flor do Sul, cuja sede era onde foi por muito tempo a sede da CEPAR, ali na Ipiranga. uhum, Logo depois da antiga quadra do Imperador, que era ali próximo a Zero Hora, um pouquinho mais adiante, era a quadra da Beija-Flor do Sul. Tinha um carinho enorme. Inclusive, estou procurando quem tem a bandeira dela, porque eu quero para fazer um quadro para deixar na minha casa. Eu estou faz anos procurando o Getúlio, um amigo da família e que me parece que ficou com o estandarte e com a bandeira. Então, se essa live chegar até o Getúlio, né, ou alguém que o conhece, puder falar para ele que o sobrinho do William ou do Villian e da Mara tá querendo muito a bandeira da Beija-Flor, a extinta Beija-Flor do Sul, que era até então a minha escola na época. E aí depois, por ficar órfão de escola, eu fui para a escola de samba que brota na Avenida Mais Fina Flor, né? A nossa querida União da Vila do IAPI, que teve um revés nesse carnaval, mas coisas da vida acontece. Carnaval é isso. A gente tem é que levantar a cabeça e seguir em frente. verdade. Alguma coisa a mais a acrescentar para nós, Jô? Não, gente. Quero agradecer o convite, paciência, tempo. E é um prazer contar um pouquinho da minha trajetória, a trajetória da minha mãe, conversar com vocês, matar a saudade da Jana. Jana, quanto tempo não te via? Pois é, né? E é É bem sobre isso, a gente só se viu no carnaval correndo, bem mas rápido, é né? sobre isso. É, Legado, cultura, informação, humildade. Acho que a gente não pode perder isso, que é a base de tudo, né? Respeito, para poder seguir. verdade. É isso aí. Jana, também agradecido, brigadão por essa aula que deu para nós aí. Não chamo de aula, isso foi um depoimento com o coração que vocês fizeram. Claro. E quando a gente fala com o coração, a gente não se enrola nas palavras, né? Por isso que quando eu começo um texto, eu vou esticando ele, porque vai saindo justamente aquilo que não é programado, não é escrito, né? A gente tem essa espontaneidade, né? Uhum. E a gente não combinou nada aqui, isso não é uma entrevista, é um bate-papo de fato, para a gente poder elucidar as pessoas. É aquilo que eu dizia com relação ao tema do Carnaval 2024 da Imperadores, que a gente já teria cumprido o nosso papel se após o desfile eu visse alguém discutir sobre direitos trabalhistas, que é, né, porque a gente falou sobre a questão do movimento sindical e no momento em que ninguém mais acredita em sindicato, todo mundo, né, a desinformação, aquela coisa toda, e eu vi gente discutindo sobre leis trabalhistas, direitos trabalhistas. Isso me aqueceu o coração. O carnaval cumprindo de fato o seu papel.
E que essa live cumpra o papel dela, que é informar, não desinformar, pelo contrário, informar, e que as pessoas também não tenham vergonha de perguntar, né, Jana? Porque na Claro, dúvida não faça, pergunte, né? com certeza. E importante também, Dinei, que essa tua vontade de fomentar a cultura e de daqui a pouco ter novos talentos na própria locais, né? Isso é muito importante, porque conhecimento a gente passa, né? Eu sei o mínimo que eu sei para mim, eu posso passar para alguém, e esse alguém ser um talento e passar a nossa cultura para frente, né? Tanto como porta-estandarte, como porta-bandeira, mestre-sala. Sempre tem alguém escondidinho que tem aquela vontade, mas não vai porque tem vergonha, não vai porque não sabe. Então, a informação é importante, né? Daqui a pouco, eu mesma, um dia eu tive vontade, não quis ir, vi alguém que me incentivou e disse, não, vai, tem um concurso, pega e vai. Me deu dicas ali, só disse, não sabia nem o que era talabarte. O Vander até, ele que foi meu colega quando nós trabalhávamos numa empresa na Secretaria da Saúde. Ó, pega uma saia, e ele sempre me disse, pega uma saia, não impressa nada para ninguém, tudo muito limpinho, pode ser simples, mas tudo muito limpinho, né, um talabarte, sabe o que é? Me fez rodopiar ali nos corredores da Secretaria da Saúde, e aí no dia do concurso eu disse assim, aí vamos, né? Não, querida, vai tudo, já tá grandinha. E de lá e é isso, sabe? Tu perdeu o medo, a vontade. E tem gente que, conheci uma menina, meu sonho é ser porta-estandarte e tal. E ela trabalhou comigo, né? Eu disse, mas por que tu não vai atrás de um projeto? Se é teu sonho, vai. Mas eu tenho tanta idade, daí a idade não é. Tem que ser feliz, se isso te faz feliz. Eu sou uma pessoa que muitas pessoas sabem da minha vida particular, assim. Eu sou uma pessoa, gente, que eu posso dizer que o carnaval me salvou. A realeza me salvou de uma depressão, de um problema bem grande particular que eu tive, e foi uma das coisas que me salvou foi gostar de carnaval, foi ser porta-bandeira, A e dança, até né? a dança, e até um dia que a Élida me tirou de dentro de casa, não, tu vai sair daí. E ela me levou de volta, fazia muito tempo, desde que eu tive meus filhos, que eu não tinha ido mais, né? Aí ela pegou e me levou no ensaio da Restinga. Até o Renan disse, mas da onde que tu voltou? Como tu É. sumiu? Não, eu tava... E dali pra frente só foi uma renovação, sabe? E às vezes E... não é só tu estar dançando no que tu gosta no teu posto. Eu voltei no Carnaval 2021, após a morte da minha mãe, que eu tava em depressão pelo luto dela, voltei tocando chocalho na bateria do Império 2 anos. Porque Carnaval eu amo salve. carnaval, sabe? E eu amo o que eu faço. Hoje, em tratamento de um câncer de Sim, ovário, eu estou cuidando da carreira, assessorando meu marido, que é o que eu amo fazer. E então, claro. tipo, eu acredito que se eu não estivesse fazendo isso, eu estaria pior, porque eu acho que as pessoas já tá com câncer, já te matam, né? Já morreu. E daí as pessoas às vezes me olham assim, oi, tudo bom? Nossa, Jô, ou estão me esperando de sonda, careca, não entendi, né? Porque, gente, eu só tô fazendo um tratamento de um câncer de ovário e tá tudo certo. Eu tô bem, tô viva e vou viver muito ainda. E aí, tipo, o carnaval em si, eu amo. As pessoas, eu não sou normal, que nem diz o Ednei, vamos falar com pessoas normais, não me considero normal. Todo mundo postando foto com o namorado ali com um pagodinho do Tiaguinho e da Glória Groove. Eu vou lá e posto um samba enredo, porque eu amo samba enredo, eu amo carnaval. Então vai ter fundo de carnaval. E é sobre isso, é sobre gostar do que tu faz, sabe? Do que tu escuta. Eu não viajo só no que eu danço, eu viajo na parte harmônica, que daí pega um pouquinho do meu marido, eu olho assim, parte do mestre-sala, eu olho a parte da bateria, por já ter tocado na bateria, daí tipo, ó, atravessou, tá errado, não, a cacheta vai entrar agora, não, mas peraí, o repinique tem que chamar lá, não, daí eu fico assim viajando, eu digo, tá, não te mete que tu dança estandarte, mas eu já olhava para trás, já que o estandarte, digo, opa, atravessou, que eu sei que não é aí que tu vai entrar, sabe, a primeira chama a segunda, e aí, esses dias eu tava falando com o Lu, digo, olha esse cavaco, olha a terceira redobrando, sabe, eu acho que carnaval é sobre isso, não é só o que tu faz, o que tu exerce, é tu amar tudo. Eu passo de estandarte e fico ali, esperando no pé, esperando toda a minha escola passar para ver se foi tudo certo, se todos foram bem.
se todos conseguiram cumprir o que estavam predestinados a fazer, sabe? E às vezes as pessoas passam, eu passei, tá tudo certo, eu tô bem. Não, gente. É uma preocupação com a comunidade, o legado, a legião que vem atrás de ti, sabe? É mais do que isso, é mais do que nós. A gente vai e a escola vai continuar, a agremiação vai continuar, né? Muitas pessoas eu vejo comentar, eu não gosto do presidente e tal. Mas a escola não te fez nada. É só a gestão atual, vai mudar de gestão dali a tanto tempo. A agremiação não te fez nada, a agremiação não incomoda ninguém. É isso. É mais ou menos isso. Então tá, meninas, nossa gratidão. Uma hora dessa que a gente tiver sem nada para fazer, a gente volta aqui. Vamos fazer, vamos. A gente volta aqui para bater um papo. Eu gosto muito da madrugada. Uma hora dessa, se alguém tiver sem sono, quiser me chamar ali Somos. meia-noite, uma hora da manhã, Ednei, vamos, que a Eu gente olhando faz, a gente Gaviões da conversa, Fiel até as 4 da manhã. É mais ou menos isso. Então, uma hora dessa a gente repete a dose. Mais uma vez gratidão por vocês ter tirado um pouquinho do tempinho de vocês para estar aqui informando, para que a gente possa, né, levar essa arte para além da avenida, né? É o que mais importa e que daqui a pouco a gente esteja formando. Daqui a pouquinho nós vamos ter a live com os intérpretes, né? Um é o atual, um dos atuais, e o outro é o ex, né? Porque não mora mais no estado. Alexandre Belo e Renan Ludwig, né? Dois grandes nomes do carnaval gaúcho, né? Rompendo fronteiras, inclusive além do estado. Belo, Santa Catarina, já esteve no Rio. Renan teve ali para estar em São Paulo, mas também está em Santa Catarina, né? Teve ali para estar no Rio. Tenho certeza que o trabalho dessa gente, com a voz potente que eles têm, vai chegar muito mais longe. Espero tê-las na live também. Obrigadão, meninas. Vou tá, sou fã do Lud. Eu também, queridão. Então tá, um beijo, pessoal. Mais uma vez. Beijo, obrigada. Beijo. Beijo a todos. Tchau, tchau. Vocês não saem daqui que eu vou me despedir no off aqui. Vou encerrar a live já já a gente termina. Tá bom.